Peguei nos plantéis atualizados da Liga Portugal Betclic e simulei uma temporada. E vou-te mostrar tudo neste vídeo. Sim, os plantéis são os mesmos desta época na vida real. O Benfica tem o Caboré, o Sanchez, o Amdouni, mas também já tem aqui o Pavlidis, Porto com Neuan Pérez, Tiago Jaló, Fábio Vieira e o Samu. Um ponta de lança que no FM24 é aquilo que dizemos carinhosamente como uma besta. O Sporting, esse, talvez o mais importante, seja a manutenção de Viktor Gyökeres, mas tem também cá todos os reforços. Mas não são só os três grandes, todas as equipas têm os plantéis atualizados segundo a vida real e não vão fazer nenhuma transferência neste mercado de verão. E antes do primeiro jogo da temporada é esta a previsão do Football Manager. AVS e Boa Vista nos últimos dois lugares, Porto, Benfica e Sporting nos três primeiros, com o Porto ligeiramente favorito em relação aos dois rivais de Lisboa. O campeonato abriu nos Açores, com o Benfica a aproveitar este gol do Sheldrup para vencer por 2-1. No 11 já neste 4-3-3 típico do Bruno Lage. E o Sporting também num estranho 4-3-3 também abriu a vencer 3-1 em casa frente ao Moreirense, com a grande surpresa a vir do Dragão. Com o Porto a não ir além do empate a 2 frente ao Casa Pia. Naquela que foi talvez a grande surpresa desta primeira jornada. O Gil Vicente começou bem, vencendo na Madeira. Aroca e Vitória acabaram por não ir para além de um 0-0. O Braga venceu o Estrela por 2-1. E o Boa Vista também entrou com o pé direito. Mas uma das grandes notícias desta primeira jornada é quem é que o Estrela contratou para treinador. Isto porque, à data em que eu simulei, o Estrela na vida real tem uma comissão técnica. Não contratou ainda o novo treinador depois do despedimento do Filipe Martins. Ora, vejam bem quem é que no FM eles decidiram ir buscar. Se estás a ver bem, o antigo treinador do Barcelona, Xavi, decidiu rumar às ruas da Reboleira para orientar o Estrela da Amadora. Antes de dizeres que o FM é aleatório, espera, porque quem sabe se isto um dia deste não acontece mesmo na vida real. A segunda jornada abriu com a vitória do Sporting na Amadora, nem Xavi os salvou, e o com o Benfica a vencer o Aroca, 1-0, mas fechou com um resultado bem fora do normal. O Porto perde em Guimarães, 4-1. Está longe de ser o início de época tranquilo para o antigo adjunto Vítor Bruno. A jornada tem ainda vitórias do Braga no Estoril e um incrível empate a 5 bolas entre Gil Vicente e AVS. Quase sem tempo para respirar, a terceira jornada tem os três grandes a jogar ao mesmo tempo, Porto a vencer em Famalicão, Benfica a vencer o Estrela e o Sporting a deixar cair os primeiros pontos. Empata 1 em casa frente ao Rio Ave. E isto antes do primeiro grande clássico da temporada, 26 de agosto, Futebol Clube do Porto Benfica. Um clássico que ficou resolvido cedo com este gol aos 5 minutos do Aktürkoğlu, ele que não começou tão bem nesta simulação como na vida real, pelo menos em termos de golos marcados, mas que claramente ajudou os encarnados a abrirem com o pé direito. 4 jogos, 4 vitórias, entre elas aquela vitória no Dragão. O Sporting só perdeu pontos em casa com o Rio Ave, enquanto que o Porto tem as duas derrotas que já vimos, em casa com o Benfica e em Guimarães. Mas se avançarmos até à primeira pausa das seleções, em setembro, vemos que o Benfica ainda ganhou mais um jogo, neste caso ganhou a vitória em casa 4-0, o Sporting voltou a ceder pontos, agora em Famalicão, e o Porto, mesmo com um jogo a mais, já está a 5 pontos do primeiro classificado. Cá para baixo, Estoril tem 6 jogos, 6 derrotas. É verdade que defrontou Porto, Sporting, Vitória e Braga, mas só um golo marcado em 6 jogos com 13 sofridos. Não são boas notícias para os estorilistas. Quem também começou razoavelmente bem foi o Vitória, que está em terceiro lugar, apenas atrás dos dois grandes de Lisboa e só com aquela derrota no Estádio da Luz 4-0, pesado assim, e um empate em Aroca que talvez saiba meio a pouco aos vimaranenses. Mas a seguir ao regresso das seleções, o Benfica acabou por perder os primeiros pontos. Empate no Estoril, a 1 só um penalti de Di Maria é que safou o Benfica da derrota. Embora na mesma jornada, incrivelmente, nenhum dos rivais aproveitou. Sporting empatou no Nacional e o Porto somou a terceira derrota em Barcelos. E a verdade é que andando rapidamente até ao final do ano, vemos que o Benfica está
destacadíssimo e só empatou mais um jogo além daquele que vimos no Estoril, perdendo 2 pontos em Vila do Conde frente ao Rio Ave. Aliás, e neste período inteiro só perdeu um jogo fora frente ao Paris Saint-Germain, um jogo onde até falhou um penalti e teve mais expected goals do que o adversário. Já os rivais estão um pouco cá para baixo, o Sporting a 7 pontos e o Porto a 9 de distância dos encarnados aqui nesta simulação. O Braga está em segundo, 6 pontos atrás do Benfica e é, juntamente com os encarnados, a única equipa que ainda não perdeu, mas já empatou 5 vezes, em casa com o Porto, fora com o Sporting, e depois Rio Ave, Gil Vicente fora e em casa com o Famalicão. Casa Pia com um bom início da época, Vitória já um pouco mais para baixo, 6º lugar, e cá em baixo o AVS, que ainda não ganhou um único jogo, tem apenas 3 empates, 2 em casa, Nacional de Famalicão, e aquele empate 5-5 fora com o Gil Vicente. E já está a 7 pontos do lugar de salvação, ou neste caso até do lugar do playoff, onde está aqui o Aroca. O que não difere muito da vida real é a lista dos melhores marcadores, com o Vítor Gyökeres destacadíssimo, 13 golos, o Samu aparece em segundo com 9 e o Roberto Fernandes e o ponto de lança do Braga com 8, mas nem ter os 2 melhores marcadores da Liga tem valido aos maiores adversários do Benfica. E a verdade é que eu escolhi este 31 de dezembro porque um dos 2 adversários ainda poderá ficar mais longe, ou até os 2. Há um Porto Sporting nesta data, que terminou com uma vitória dos azuis e brancos, 1-0. Golo aqui do Dani Namazo a abrir a segunda parte e que deu os 3 pontos ao Porto e que deixa o Sporting a 10 pontos do Benfica. E isto poucos dias antes de Benfica e Sporting se defrontarem. Os azuis e brancos até recuperaram 2 pontos, fruto do empate do Benfica em Braga, mas eu diria que se não vencerem este derby aqui, estarão já fora da luta pelo título em pleno mês de janeiro. E a verdade é que foi isso mesmo que aconteceu. O Benfica venceu por 2-0, primeiro com um autogol meio estranho do Mateus Reis, eu não vi a bola a desviar, e depois com este gol do Renato Sanches, que com isto deixou o Benfica em primeiro lugar no final da primeira volta, 45 pontos, Futebol Clube do Porto 9 pontos atrás, Braga 10 pontos e Sporting 11 pontos atrás dos encarnados. Cá para baixo, o AVS já teve a primeira vitória frente ao Estrela, continua muitos pontos longe da salvação. Estoril e Aroca nos lugares seguintes, com as surpresas a ser, na minha opinião, Casa Pia aqui no 5º lugar, com uma excelente temporada. Mas é claro que já tivemos mexidas. O primeiro despedimento da Liga foi logo em novembro. O treinador do Nacional, Tiago Margarido, foi de vela. E o segundo também em novembro foi Vítor Campelos, seguido pelo AVS, seguido do Famalicão, que decidiu despedir Armando Evangelista, e o despedimento que eu estava à espera que já tivesse acontecido. O Estoril Praia despediu o inglês, ou o escocês, aliás, Ian Cathro. Agora vocês não estão preparados é para o que aí vem. Se o Nacional contratou um treinador tunisino completamente desconhecido, já o Famalicão substituiu Armando Evangelista por um muito conhecido Rui Vitória, enquanto que o AVS foi buscar outro muito conhecido, neste caso o Luís Castro. Mas o mais surpreendente é que é o novo treinador do Estoril Praia. Preparem-se para uma autêntica limpeza de salão. Joachim Löw, o antigo selecionador alemão, é o novo treinador do Estoril. E o alemão começou bem, vitória sobre o AVS em casa, 1-0. Quem também começou muito bem foi o Rui Vitória, 3 primeiros jogos, 3 vitórias. Em casa frente ao Farense e ao Nacional, sendo esta uma vitória bem expressiva, 6-1, e ainda vitória no terreno do Rio Ave. Já o Luís Castro teve um início muito mais difícil no AVS. Desde o jogo do 1º de dezembro, que foi a sua estreia, só venceu o Estrela da Amadora aqui por 4-2. E com o Benfica a aparecer em velocidade de cruzeiro, é o que dá não ter começado a temporada com um certo treinador alemão, dirão os meus seguidores benfiquistas, e não tendo podido contratar os jogadores, eu estava à espera que as equipas tivessem sido um bocadinho mais ativas, mas este mercado de janeiro foi bastante baixo. A única contratação feita por uma das equipas da frente, o Benfica, foi este Andrei Borza, um lateral esquerdo, e o Braga foi buscar o André Franco ao Porto. Esperava bastante mais neste mercado de inverno, especialmente de Sporting e de Porto, que estão claramente atrás do Benfica nesta simulação. E como aqui já avancei até fevereiro, já dá para ver o resultado de uma primeira competição, a Allianz Cup. A novidade é que Sporting e Porto nem sequer passaram da fase de grupos. Nas meias finais, o Benfica derrotou o Braga nas grandes penalidades e avançou para a final, onde com 2 golos já dentro do último quarto de hora, este do Di Maria e o que vais ver agora a seguir, acabou por vencer a Allianz Cup e conquistar o primeiro troféu. Basicamente, não é surpreendente, os encarnados têm estado muito melhor do que os seus adversários nesta primeira metade da temporada. E por isso mesmo, e porque estou farto de paragens, vou simular até a final do ano. Vamos lá andar para a frente com isto, vá, bora. E feita a simulação até final,
final do ano, a primeira coisa que eu vejo e estranho é a pouca quantidade de treinadores despedidos. Além daqueles que nós vimos, tivemos mais o despedimento do treinador do Aroca, o Xavi não se aguentou no Estrela e o César Peixoto também foi despedido do Moreirense. Dá para ver aqui em cima que Ruben Amorim também perdeu a cabeça, mas neste caso como trabalhador do Sporting. Isto porque os verde e brancos ficaram num penoso quarto lugar, 67 pontos. Perderam 7 jogos, incluindo os 2 jogos contra o Benfica, em casa e fora, um jogo contra o Porto, neste caso no Dragão, e marcaram em média menos de 2 golos por jogo. Perdendo inclusivamente o lugar no pódio para o Braga, que fica em terceiro, 71 pontos, mas ainda longe dos 2 de cima. Cá para baixo, Estrela ficou longe da salvação. AVS ainda foi recuperando, conseguiu 7 vitórias com o Luís Castro, mas não foi suficiente para sair dos 2 últimos lugares e consequente descida nacional no play-off. Depois Estoril, Aroca e Rio Ave, meio desilusões aqui para baixo. Boa Vista, apesar de na vida real estar a passar um mau bocado, aqui ficou a meio da tabela. Casa Pia 8º, Famalicão 7º, Vitória em 6º e Gil Vicente a grande surpresa com um 5º lugar. Ficou apenas 10 pontos atrás do Sporting e até conseguiu marcar mais golos do que os verde e brancos. Na frente, um bocadinho como se previu durante todos os períodos que viemos a consultar, o Benfica ganhou com uma vantagem enorme, 14 pontos acima do Porto, bate os recordes de pontos. Para que na vida real o Benfica fizesse esta pontuação, teria que praticamente ganhar todos os jogos daqui, outubro, até final da temporada. Portanto, diria que não é muito provável que aconteça. Na verdade, eles fizeram uma competição absolutamente incrível. Apenas empataram no Estoril, no Rio Ave, em Braga, e esse empate em Braga foi em janeiro e só empataram mais um jogo, neste caso em casa com o Gil Vicente a uma bola. Acaba o campeonato sem perder um único jogo e ainda conseguem, mesmo no fim, ir vencer a Alvalade 1-0, embora no Champions tenham caído logo nos oitavos de final aos pés do Inter. E na Taça de Portugal também deu o Benfica, que bateu Nacional, Moreirense, Farense, o Porto nas meias finais para depois derrotar o Casa Pia na final. Não vejo aqui, ora, o Porto eliminou Braga, Rio Ave e Estoril antes de ser eliminado pelo Benfica. Estava a ver se encontrava aqui o Sporting. Eu acho que eles foram eliminados muito cedo, provavelmente por uma equipa secundária. Deixa-me lá ver se aqui os encontro. Foram eliminados pelo Vianense nos penaltis. Que época terrível. Bem, ao contrário da vida real, podemos dizer que o FM não está a dar grande crédito e está a cair com isso muito longe daquele que é o percurso para já até agora na vida real do Sporting. E o Porto, que ficou em segundo na Liga, acaba por bater Panathinaikos, Lille e United e apenas perder nos penaltis para o Tottenham na Europa League, enquanto que Braga e Sporting não passaram das fases de grupos das competições. Incrivelmente, depois daquele início, o Vítor Gyökeres acalmou muito, ficou apenas com 20 golos marcados. O Samu acaba por ser o melhor marcador do campeonato, 24 golos, Gyökeres em segundo com 20 e o Dani Namazo em terceiro com 19. Não deixa de ser surpreendente. Mas esta não foi a única vez que eu simulei mais 19 vezes. E aqui os resultados são um bocadinho diferentes. A equipa que mais vezes foi campeã nas 20 vezes foi o Porto, que venceu por 11 vezes, ficou 6 vezes em segundo e 3 vezes em terceiro, seguido do Benfica, que nas 20 simulações foi 8 vezes campeã. Nessas mesmas 20 simulações, o Sporting só conseguiu por uma vez ser campeão e ficar por 2 vezes no segundo lugar. Enquanto que cá para baixo, Estrela da Amadora foi relegado em 7 das 20 ocasiões, logo seguido do Boa Vista e do AVS com 6 descidas de divisão, tal como o Nacional. Interessantemente, Aroca e Casa Pia foram, tirando Benfica, Sporting, Porto e Braga, as duas equipas que mais vezes ficaram nos 5 primeiros e com isso se qualificaram para as competições europeias, com ambos a conseguirem 5 presenças na Conference League. O que significa que se olharmos para a média de pontos, e até podes comparar com a tal simulação que eu te mostrei, vemos que ficaria o Porto em primeiro, Benfica em segundo, Sporting em terceiro, Braga, Casa Pia, Aroca, Vitória não passaria do 7º lugar e cá para o fundo teríamos Nacional a ir ao playoff com Boa Vista e Estrela da Amadora a serem relegados. E agora que a simulação está terminada, podes chamar nomes ao Football Manager e dizer que ele não percebe nada disto. Vou deixar os comentários abertos para tu poderes dizer tudo o que tu achas e tudo o que tu sentes sobre esta simulação. Até ao próximo vídeo, vemo-nos lá.